Olha o que respondeu o Ministério Público em 12 páginas. Trata-se de ação penal em que Maico Antônio Salles dos Santos foi denunciado e está sendo processado como em curso do artigo tal, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Aqui dá os dizeres, assegurar a ocultação. Segundo consta nos autos, a denúncia apresentava o acusado. 27 de fevereiro de 2025, por volta de meia-noite e meia, na rua José Rodrigues, esquina com a rua Pedro de Toledo, nas proximidades do estabelecimento denunciado como Pepo Bar, na comarca de Cajamar, Maico Antônio Salles dos Santos, qualificadas folhas tal, privou a adolescente Vitória Regina de Souza, época com 17 anos de idade, de sua liberdade mediante sequestro para fins libidinosos. Em 27 de fevereiro de 2025, em horário não identificado, que não dá para saber, mas posterior à meia-noite e meia e anterior a 1h54, na residência situada na rua José Rodrigues, ponto 810, Porunduva, na comarca de Cajamar, Maico Antônio Salles dos Santos, qualificadas folhas tal, por razões da condição de sexo feminino, caracterizado pelo menosprezo, tirou a vida da adolescente Vitória Regina de Souza por motivo fútil, com emprego de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima para assegurar a ocultação e impunidade do crime de sequestro qualificado, desferindo contra ela 3 facadas, que foram a causa determinante da perda de sua vida, conforme laudo de exame microscópico folhas 240 e 248. Entre o dia 27 de fevereiro de 2025 e o dia 5 de março de 2025, na estrada Francisco Missé, em região da Mata, Porunduva, comarca de Cajamar, Maico Antônio Salles dos Santos, qualificadas folhas tal, ocultou o cadáver da vítima Vitória Regina de Souza, conforme o boletim de ocorrência das folhas 59 e 60 e laudos 489521. Entre o dia 27 de fevereiro de 2025 e o dia 8 de março de 2025, data de sua prisão. Em mais de uma ocasião, inovou artificiosamente para produzir efeito em processo penal. O estado de lugar, consistente na residência da rua José Rodrigues Ponte, 810 Porunduva, e de coisas consistentes em seu aparelho de telefone celular Samsung modelo A13. E de seu veículo Toyota Corolla por cor prata, placa tal, com a fim de induzir a erro o juiz e os peritos. A denúncia foi oferecida às folhas tal, decisão de recebimento provisório da denúncia às folhas tal. O réu foi citado pessoalmente conforme certidão, folha tal. Manifestação da combativa defesa de acusação do acusado às folhas tal, postulando, em síntese, a suspensão do prazo para apresentação da resposta à acusação. Pedido de habilitação, manifestação do Ministério Público. A habilitação, resposta à acusação, nova manifestação, certidão, manifestação, certidão, nada disso interessa. Pedido de habilitação para retirada do sigilo, manifestação do acidente de acusação, manifestação, pedido pretendido, nova manifestação, certidão, manifestação. A defesa do acusado se manifestou às folhas tal, oportunidade em que postulou novamente a resignação de audiência e juntou aos autos de novo relatório do perito ou contratado pelo acusado, conforme tal, e documentos das folhas tal. Decisão lançada, as folhas 1731, com manutenção da audiência designada, deliberação sobre outras questões. Mas aqui também não interessa pra gente. Aqui começa. Foi então realizada a audiência de início de instrução, conforme termo das folhas 172 e 1773, oportunidade que, ouvidas 10 testemunhas comuns, Fábio, não vou ler o nome das testemunhas, não. 10 testemunhas arroladas pela defesa, tal, acompanhado de sua genitora, por ser menor de 18 anos, é designada audiência em continuação para interrogatório do acusado, além de determinadas outras diligências para o encerramento da instrução, dentre as quais levantamento de sigilo externo, com exceção de alguns documentos que possuem imagens de vítima e dados sensíveis. O levantamento do sigilo foi regularmente cumprido conforme certidões, A defesa do acusado realizou a restituição dos HDs que foram retirados em depósito conforme certidão, Pedido de habilitação de advogado constituída por testemunha Matheus dos Santos Marques, com documentos das folhas manifestação da defesa, manifestação do Ministério Público e decisão. Está aqui em relatório. Eis o relatório. Ao cabo da primeira etapa de instrução do rito especial dos crimes dolosos contra a vida, reforço reconhecer ser o acaso da pronúncia do réu nos termos da denúncia. Isso porque, conforme se disso, nesta etapa processual basta o exame
acerca da viabilidade e plausibilidade da acusação apresentada, conforme elementos da convicção obtidos durante a instrução, de forma a não subtrair o julgamento ex oriente do juízo competente, que é o conselho de sentença. Na hipótese em exame, a prova farta, robusta e segura, não só para viabilizar a pronúncia, mas também a própria condenação, tanto em relação à autoria quanto em relação à materialidade. Em relação a todos os crimes atribuídos ao acusado, na inicial acusatória. Continuando, está muito bem, vamos lá. Com efeito, segundo apurado no caderno investigatório, Michael possuía obsessão e desejo libidinoso pela vítima Vitória, que conhecia do bairro, tanto que a seguia em seu perfil de rede social e, da mesma forma, possuía em seu celular inúmeras fotos extraídas das publicações da ofendida, além das fotos de outras mulheres com características físicas semelhantes. Na hipótese de exame, a prova farta, robusta. Isso porque, conforme você disse, na etapa pessoal, basta o exame acerca da viabilidade da instrução, de forma a subtrair o julgamento exaurido do juiz competente, que é o conselho de sentença. Na hipótese de exame, a prova farta, robusta e segura, não só para viabilizar a pronúncia, mas também a própria condenação, tanto em relação à autoria quanto em relação à materialidade, em relação a todos os crimes atribuídos ao acusado na inicial acusatória. Com efeito, segundo apurado no caderno investigatório, Michael possuía obsessão e desejo libidinoso pela vítima Vitória, que conhecia do bairro, tanto que a seguia em seu perfil de rede social e da mesma forma possuía em seu celular inúmeras fotos extraídas das publicações da ofendida, além de fotos de outras mulheres com características físicas semelhantes. Nessa ocasião, na ocasião dos fatos, por volta de meia-noite, 6 do dia 27 de fevereiro de 2025, observou uma postagem que a vítima havia realizado em seu status, por volta das 23 horas e 21 minutos do dia 26 de fevereiro de 2025, em que a vítima informava que havia encerrado seu turno de trabalho no Anguera Park Shopping e estava a caminho de sua residência utilizando ônibus. Ciente de tal postagem, do recurso que a vítima iria realizar até sua residência, aproveitando-se do fato de que naquela data não havia junto da sua companheira, e aproveitando-se do fato de que naquela data não estava junto de sua companheira, o denunciado tomou a direção do seu veículo Toyota Corolla, cor prata, placa tal, e rumou para as proximidades do ponto de ônibus mais próximo de sua residência. E mais próximo da residência da vítima, conhecido como Ponto do Pepo Bar. A situação situada na rua Pedro de Toledo, Ponunduva, com a intenção de abordar a vítima e, menosprezando sua condição de mulher, obrigá-la a satisfazer sua intenção libidinosa. Continuando. Ao chegar no local, o investigado aguardou a vítima e viu um instante que a própria, logo após descer do ônibus, que fez a linha 930, no ponto mencionado, tomou de rumo de sua residência, momento que, após o afastamento do coletivo, rumou com seu automóvel em direção da Vitória. O denunciado, então, mediante grave ameaça, obrigou a vítima a ingressar no seu veículo, em que a Vitória cedeu. Esse ponto aqui é o que acredita que aconteceu no Ministério Público, tá? Não tem como confirmar dessa parte assim, não. A verdade real, ipsis literis, não. Consumado o sequestro do adolescente, conforme o plano estabelecido, Michael rumou para sua residência, naquela oportunidade situada na rua tal. Naquele local, o denunciado, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca, manteve a vítima sob sequestro, com o fim de saciar seu desejo libidinoso com ela, ainda que contra a vontade da vítima. Porém, ainda sob ameaça e sem possibilidade de se defender ou fugir da ação levada a efeito do parte do investigado, a vítima resistiu, instante que o denunciado tirou sua vida, desferindo-lhe 3 golpes contra a Vitória, que atingiu na região lateral esquerda do tórax, na região supraclavicular esquerda e na região infra-auricular esquerda, na transição entre a face e o pescoço, conforme indicado no boneco das folhas tal. Após assegurar que a vítima havia perdido sua vida, o denunciado aguardou por alguns instantes, após o que ingressou com seu automóvel na garagem da residência para transportar o corpo da vítima até o local em que pudesse ocultar o cadáver. Assim, Michael colocou o corpo de Vitória no porta-malas do veículo, juntamente com uma pá e uma enxada, de propriedade do seu padrasto, e se deslocou até a estrada Francisco Missé, em um ponto em que há grande adensamento de mata, local onde decidiu ocultar o corpo. Esse ponto aqui eu não me enxergo da forma que o Ministério Público colocou, não. Porque aqui ele coloca como se Michael tivesse levado a pá e a enxada. E eu não acredito que ele levou, não, tá? Mas isso é um achismo meu, tá? Pelo que nós podemos ver nas imagens,
no caminho que nós vimos ali, eu acredito, tá? Eu acredito que quem levou a vitória não levou as ferramentas, porque estão em lados opostos, tá? Mas isso é o que eu acredito. Após ter abandonado o corpo de Vitória no local, Michael retornou para sua residência e nos dias seguintes agiu normalmente, como se nada tivesse acontecido, muito embora, com o fim de induzir a erro o juiz e os peritos, providenciou a limpeza tanto do automóvel quanto da residência, afastando a possibilidade de ser vinculado ao delito, caso o corpo fosse descoberto. Contudo, após o registro da ocorrência, o desaparecimento de Vitória, e com o início das investigações, teve conhecimento que pessoas haviam relatado a presença do seu veículo próximo ao último ponto em que Vitória havia sido vista. Diante disso, além dos procedimentos para inovar artificiosamente o veículo e residentes utilizados para a prática dos crimes, também apagou as imagens e conteúdo de seu celular, evitando assim qualquer possibilidade de vinculação com o delito. Na sequência dos trabalhos investigativos, porém, os crimes praticados pelo denunciado foram revelados, o que culminou com a decretação de sua prisão temporária, posteriormente convertida em prisão preventiva, por ocasião do oferecimento da denúncia. Assim, verificou-se que a perda de vida de Vitória deu-se com menosprezo à condição de mulher, vez que a ofendida foi tratada apenas como objeto de satisfação de desejo. Do mesmo modo, o feminicídio foi praticado por motivo fútil, consistente em não aceitar a não submissão de Vitória à vontade do denunciado. A perda de vida foi provocada por meio cruel, que seja hemorragia traumática após a submissão de Vitória e toda a sua situação que fez com que ela perdesse sua vida por não ceder ao fim libidinoso perseguido pelo denunciado. O feminicídio foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, já que ela teve a liberdade restrita e permaneceu sob o jugo do denunciado, que empunhava uma faca. Contudo, após o registro da ocorrência da prisão de Vitória, diante disso, além dos procedimentos para inovar artificialmente o veículo e residências utilizados para a prática dos crimes, também apagou imagens e conteúdo do seu celular, evitando assim qualquer possibilidade de vinculação com o delito. Na sequência dos trabalhos investigativos, porém, os crimes praticados pelo denunciado foram revelados, o que culminou com a decretação de sua prisão temporária e, posteriormente, sua prisão preventiva. Assim, verificou-se que a perda de vida deu-se por menosprezo à condição de mulher, vez que a ofendida foi tratada apenas como objeto de satisfação de um desejo. Deste modo, o feminicídio foi praticado por motivo fútil, consistente em não aceitar a não submissão de Vitória à vontade do denunciado. A morte foi provocada em meio cruel, já falamos. O feminicídio foi praticado mediante recurso de dificultar a defesa da vítima. O feminicídio foi realizado para assegurar a ocultação e impunidade do crime de sequestro. Aí que ele fala das provas. E aqui é um pedaço bem interessante. A prova de materialidade dos crimes é revelada pelo boletim de ocorrência, tal. Atos de exibição e apreensão das folhas, tal. Pelo laudo de exame endoscópico, autos de reconhecimento, relatório parcial de inquérito policial, relatório de investigação de folhas, tal, laudos periciais, laudo do veículo do réu com identificação do perfil genético do acusado da vítima, laudo do veículo do réu com identificação do perfil genético e sangue humano, perícia nos veículos na delegacia de Cajamar, perícia com apoio de cães, perícia no local do fato para identificação do material genético, relatório de conclusão do material genético colhido nos veículos, laudos ditaloscópicos, documentos juntados, relatório de extração de celular, junto das folhas, documentos juntados, além de provas oral produzida tanto em solo policial quanto em juízo. A autoria do seu turno é inquestionável e recai sobre a pessoa do acusado em relação a todos os crimes, conforme os mesmos elementos anteriormente mencionados, com especial destaque para a prova técnica que estabeleceu a presença do perfil genético do réu e da vítima, tanto no veículo quanto na residência do acusado, além das próprias imagens e das informações disponíveis tanto no relatório de extração de dados do celular, quanto do veículo do acusado, que evidenciaram a tentativa de ocultação das evidências que vincularam o acusado nos bárbaros crimes. Vale destacar, frente à particularidade do caso, que ainda não houvesse qualquer prova oral, apenas os elementos técnicos e periciais anteriormente indicados já seriam mais do que suficientes, não só para denúncia e pronúncia, mas para a própria condenação frente à robustez e segurança que confere ao acervo probatório. Agora, vamos aqui aos pontos, tá? Isso é só parte da denúncia do Ministério Público. Vamos falar sobre as provas? Vamos falar um pouquinho sobre as provas? Muita gente atacando as provas de relação ao Michael, né? Muita gente atacando, falando que as provas foram manipuladas, que não sei o quê.
Ah, podem ver as minhas lives anteriores. No dia 3 de março, 3 de março? 3 de março, nós tivemos ali Michael levando o seu carro para o local ali para fazer uma análise, né? Foi feita ali a análise do carro do Michael e no dia 3 de maio, 3 de março, né? As pesquisas realizadas ah, não tinham um encontro do corpo da Vitória. Vocês lembram disso? Dia 3 de março, já que a Vitória foi encontrada dia 5 de março, certo? A Vitória foi encontrada dia 5 de março. Só que no dia 3 de março, o carro do Michael passou por perícia, porque uma das testemunhas havia indicado o carro dele como possível carro que teria cometido o crime. Então, no dia 3 de março, 2 dias antes do encontro da Vitória, é realizado ali a coleta de material genético, levado para perícia. Dia 3, 2 dias antes do encontro do corpo da Vitória, 5 dias antes da prisão do Michael, certo? 2 dias antes. Fizeram também a mesma perícia no carro, no Toyota Yaris, no carro do Daniel, no Corsa Indy, aquele Corsa Classic. Então, fizeram esse mesmo tipo de perícia, dia 3. Os exames vieram bem depois, dando positivo no dia 3 de março para o material genético da Vitória no carro do Michael. 2 dias antes, 2 dias antes do carro do Michael ser preso. 5 dias antes do Michael ser preso e 2 dias antes da Vitória ser encontrada. Tá? As pessoas falaram assim, o material foi manipulado, que não sei o que. Não, o material foi mandado para outro local, Instituto de Criminalística. Depois foi feito outra perícia no carro do Michael. 2 perícias. A segunda também retornou positiva. A segunda também retorna positiva, tá? Para quem leu o inquérito, eu estou com o inquérito que é atuado até o dia 16 de outubro, é bom que se leia todo o exame, perfil genético que é feito ali na casa do Michael. Todo ele, todo, tá? Não é feito somente um ponto, não, são mais de 50 pontos que são analisados pela polícia, através de 2 frentes. Então, nós temos o material da Vitória no carro do Michael, através de 2 análises distintas, dia 3 de março, dia que nem a Vitória tinha nem sido encontrada. Nem se sabia que a Vitória estava sem vida. E depois, dia 8 de março, e depois na casa do Michael.